Jorge, meu pai faleceu há 12 anos. Há 4 meses, fui em desdobramento onde ele estava e vi que ele está como prisioneiro. Como retirá-lo de lá? É possível falar alguma coisa para nossa irmã em relação a isso, ô Jorge? Nem sempre os nossos sonhos relatam exatamente aquilo que de fato aconteceu. Nós, às vezes, mesclamos os nossos sonhos com as nossas crenças, misturamos aquilo que é o real com as nossas imagens íntimas. E aí você, de repente, relatar que seu pai está como prisioneiro, é possível? É possível. Mas não necessariamente é isso exatamente que está acontecendo. A imagem pode ser no outro sentido, que ele está preso não como prisioneiro, mas ele tem algumas pendências que ele tem para resolver. A sensação que você teve, por exemplo, no encontro com seu pai, é que ele diz assim: eu não estou ainda em condições de ter felicidade plena, porque deixei algumas coisas mal resolvidas, deixei algumas coisas por resolver. E eu me sinto como que preso nessa realidade. Vamos colocar hipóteses. De repente, ele teve uma relação não muito saudável com sua mãe. E hoje isso o incomoda. Ele está no mundo espiritual, relembra o que fez e isso o incomoda. Ele, de repente, teve uma relação não muito bem resolvida com um de seus irmãos. E isso hoje o preocupa, o incomoda, deixa ele mal. Então ele se sente preso a essa história. Ou com você, teve uma relação mal resolvida com você. Ou ele pode ter tido uma relação mal resolvida com o trabalho, com aquilo, com a atividade profissional que ele tinha. Algo o incomoda. Não como uma prisão, que ele é uma entidade que está presa no mundo espiritual, sem conseguir sair atrás de uma jaula, atrás de uma grade. Não. Mas o processo de culpa, às vezes as angústias, as decepções por conta daquilo que se fez, e a tentativa de querer resolver o que não consegue se resolver, produz estados de sofrimento e, portanto, a gente traduz isso quando acorda como se a gente tivesse encontrado o pai preso. Não é preso, ele está se sentindo amarrado a algumas coisas que ficaram pendentes. Mas não é isso que você pergunta o que fazer, né? Como é que a gente pode fazer? Muito bem. Duas coisas podem ser feitas. Se ele escolheu você para visitá-lo, é na expectativa de que você tenha a chave para resolver essas questões. Se for uma questão com sua mãe, cuide dela, trabalhe com ela para que você consiga que ela possa mudar a disposição de dizer. Às vezes a gente tem uma mãe que ficou viúva e diz, porque teu pai me aprontou muitas. E é esse sentimento de teu pai me aprontou muitas que ecoa e não deixa a pessoa de maneira confortável lá. Trabalhar a mãe, para que a mãe mude os pensamentos. Se o problema foi com o irmão, trabalhar o irmão para que o irmão se transforme. Se foi com você, cuidar de perdoá-lo, de aceitá-lo, de compreendê-lo, se a história foi com você. Se possível, ter a possibilidade de fazer cultos do evangelho no lar para poder orar por ele é muito importante. Então, a primeira parte dessa história é você cuidar desses que ficaram aqui. Talvez você seja o elemento que pode ser o carcereiro dele, que vai abrir a cela onde ele se encontra, resolvendo os sentimentos de sua mãe em relação a ele, de seu irmão em relação a ele, o seu sentimento em relação a ele, as coisas que ficaram pendentes e que ele precisa resolver, você tentar desatar os nós que ainda ficaram do lado de cá, tentar descobrir o que pode estar trazendo intranquilidade para ele e agir neste lado. Situação número 2, além de agir das coisas do lado de cá, agir cuidando dele do lado de lá. Como? Orando com mais frequência. Agora que você já sabe como ele está, ora por ele com mais frequência. Cuida mais dele. Tenha ele mais presente nas suas preces. Faça disso um hábito. Sempre orando para que ele esteja bem. Não orando com coisas negativas, do tipo, meu pai, eu sei que o senhor deixou muita coisa ruim com a minha mãe, porque a minha mãe lhe odeia, meu irmão lhe odeia, eu também lhe odeio. A gente não faz assim, porque a gente não vai com não transmite bons sentimentos.
O que a gente pode fazer é orar de maneira distinta. Pai, eu estou orando para dizer para o Senhor que o Senhor fique bem, que está tudo bem. Eu estou conversando com a minha mãe, ou com meu irmão, ou comigo mesmo. O Senhor esteja bem, quero que o Senhor seja feliz, que o Senhor encontre com os nossos familiares, dá perspectivas de futuro e sinalize para ele que outras oportunidades ele pode ter. Então, essa não é a única oportunidade que ele teve. Ele terá outras, como seu filho, como seu neto. Ele vai retornar para continuar o processo. Então, ore pedindo para que ele se prepare, para que ele estude, para que ele perceba nitidamente aonde foi que ele falhou, para que ele se fortaleça, porque ele vai retornar no futuro, para que ele esteja pronto. Então, você vai orando e encorajando, falando de futuro, falando que ele tem possibilidade de se restabelecer, para que ele consiga mais prontamente estar em condições de retornar para a vida física. O processo reencarnatório, o renascimento, não oferece para o espírito somente a chance de fazer de novo certo aquilo que se fez de errado, mas oferece uma segunda coisa maravilhosa que se chama esquecimento do passado. Existem muitos espíritos que anseiam pela reencarnação para poder ter um refrigério nas suas memórias e poderem esquecer, pelo menos por um tempo, daquilo que fizeram de maneira equivocada. A reencarnação, portanto, para um espírito que se sente preso ao seu passado, às histórias que ele não resolveu bem, pode ser boa parte resolvida com o processo reencarnatório que apaga boa parte das lembranças e oferece uma chance de um futuro novo para todos nós.